Olá! Por um mundo onde a política saia da mão dos indignos e tenha mais a ver com os valores humanos, está começando mais um programa parlatório aqui de Brasília pela TV Pai Eterno. Tivemos campanhas eleitorais curtas em meio a uma pandemia que ainda não terminou. E por isso foi um tempo de grandes desafios para milhares de candidatos que se apresentaram para concorrer a uma cadeira de prefeito das cidades ou a uma posição na Câmara de Vereadores dos mais de 5.000 municípios do Brasil. Os prefeitos eleitos em primeiro turno, que formam a maioria dos casos, também têm um desafio enorme a enfrentar e a vencer. Hoje no programa vamos tentar compreender como isso vai acontecer. Vamos conversar com Rogério Lisboa, prefeito eleito da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E na segunda parte do programa, a nossa conversa será com o professor Marcos Carvalho, eleito vereador na cidade de Anápolis, no interior de Goiás. Rogério Martins Lisboa, ou simplesmente Rogério Lisboa, é o prefeito reeleito da cidade de Nova Iguaçu, no interior do Rio de Janeiro. Ele nasceu na cidade que governa, já foi vereador, deputado estadual e federal, é advogado, casado e enfrenta problemas burocráticos na Justiça Eleitoral para a definição final de sua vitória eleitoral. Prefeito Rogério Lisboa, é um prazer enorme receber o senhor em nosso programa. Eu começo perguntando algo muito caro para mim e para os nossos telespectadores. O senhor se reelegeu numa coligação que trazia como lema da campanha 3 palavras que têm grande significado espiritual: fé, trabalho e humildade. Prefeito, o que essas palavras querem dizer para o senhor? É tudo na minha vida, sabe? Porque assim, eu tive um encontro com Deus em 2010. Eu era temente a Deus, mas não conseguia compreender muito bem. Mas tive um encontro com Deus em 2009, final de 2009 para 2010. E aí eu comecei a entender o significado da fé. E fé é tudo na minha vida, Deus é tudo na minha vida. E para eu chegar até onde eu cheguei, foi um milagre de Deus, chegar onde eu estou hoje, de 2009 para cá. Enfim, então a fé é o que me move, é o que me sustenta, né? O trabalho é o que faz a gente, no dia a dia, exercer a nossa função que Deus nos, vamos dizer assim, programou para a nossa vida, né? E a humildade, eu acho que isso a gente tem que, é uma coisa que todo cidadão precisa se perceber, e não deixar nunca a soberba tomar conta, né? Então é bom lembrar que a humildade também é uma coisa importante na vida da gente, e aquele que conhece a Bíblia sabe que Deus gosta muito dos humildes, né? Então é o que a gente tenta aí. A gente é falho, é pecador, né? Tem as nossas falhas, mas assim a gente tenta viver a palavra de Deus, né? Então essas 3 palavras é o que simbolizou o nosso governo e a nossa campanha. O senhor continua o trabalho administrativo já realizado em 4 anos, e isso traz que tipo de vantagem para o senhor em relação aos prefeitos que estão sendo eleitos pela primeira vez? Olha, é lógico que essa experiência que eu passei, que eu carrego comigo agora, nos facilita um pouco, né? Porém, quando eu assumi a prefeitura, eu não tinha essa experiência, mas peguei uma cidade muito destruída. Eu, inclusive, agora estou estudando muito o livro de Neemias. E eu assim, eu sou assim, eu sou cristão, mas eu não sou aquele cristão que acho que a gente tem que fundamentalista, né? Longe disso. Mas eu sou um cristão que, assim, olha ali o que está escrito na Bíblia e tento passar para a nossa vida,
né? E o livro de Neemias tem um significado muito grande na minha vida aqui, porque eu peguei uma cidade destruída, como muitos prefeitos vão assumir, né? E aí a gente tem que trabalhar muito, né? Então eu não tinha experiência, mas tinha na minha cabeça que a gente precisava dedicação integral, ter ali com a cidade aquela, vamos dizer assim, o amor pela cidade. Quando a gente assumiu a cidade muito destruída, eu não tinha essa experiência que eu carrego hoje, mas com muito trabalho, muita fé, a gente foi reconstruindo nossa cidade. Os prefeitos eleitos em primeiro turno, como é o caso do senhor, e aqueles que devem ser aprovados em segundo turno, vão encontrar uma situação muito complexa que é representada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Como foi, prefeito, que o senhor enfrentou essa tragédia que atingiu o mundo inteiro? A gente passou por um período muito crítico em abril, maio. Ali foi o pior momento. E a gente teve que tomar medidas duras. E nós tomamos medidas duras de fechamento, de isolamento social, comunicamos muito com a população. A população também colaborou muito, se cuidando de si, né? Aqueles que precisavam sair de casa, usando máscara, o álcool, enfim. Nós conseguimos passar. Graças a Deus, a gente não teve desassistência. Aqui, o hospital local, que é um hospital que atende toda uma região, conseguiu se superar, né? Mas a gente tem que ter muita responsabilidade. E a gente não pode achar que acabou. Muito pelo contrário. A gente tem que estar muito atento. Agora a imprensa toda noticia que tem aí uma segunda onda. Eu não posso dizer que tem uma segunda onda, mas a gente pode afirmar que a doença está entre nós. Então nós precisamos ter cuidado. Numa gestão municipal, existe em qualquer lugar um apelo por mais transparência na administração pública e um rigoroso combate à corrupção. Como é que o senhor tem lidado com esses temas, prefeito? Aqui na prefeitura, a gente tem um portal, que chama Portal da Transparência, em que todos os atos do prefeito, todos os gastos, tudo está ali no portal. Isso é fundamental. Quem prefeitura que não tem isso tem que ter. É fundamental. Outra coisa é a gente reunir todo o funcionalismo e dar o tom. Falar, olha, aqui é respeito total ao recurso público, ao dinheiro público. A gente não vai admitir desperdício, né? Então, e depois, eu aqui quero dizer a todos os prefeitos, existe ali alguns problemas que a gente precisa corrigir logo de início. A gente foi corrigindo, e hoje, graças a Deus, aqui na prefeitura, a gente tem um controle interno, que é uma das fases de passagem dos processos administrativos muito forte. Nós temos uma procuradoria muito forte. Então, isso é fundamental. E todas as licitações, todas elas, são eletrônicas, através de portal eletrônico, né? Então, assim, a gente precisa dar transparência a tudo. É fundamental isso. Nós da igreja precisamos sempre perguntar aos gestores públicos pelos pobres e marginalizados. O senhor entende que o prefeito tem que se ocupar com essa parcela importante da população e de que modo deve fazer isso? Olha, os governos, em regra geral, tem que estar atento a tudo, mas, assim, em especial com os que mais precisam. Os mais humildes, os mais pobres, que precisam do serviço público essencial, que é da segurança pública, que é da saúde pública, que é da educação pública. Então, os governos têm que estar muito atentos e têm que priorizar aqueles que mais precisam, né? Então, assim, os governos não é que é feito para os mais pobres, mas porque a gente tem que dizer que o governo é para todos, né? Mas, na essência, o governo cuida de quem mais precisa, né? Então, esse é aqui o nosso lema. A gente precisa ter uma saúde pública de qualidade. Por quê? Porque a gente tem que cuidar daqueles que não têm
a outra possibilidade da saúde privada, né? A gente precisa ter uma educação de qualidade. Por quê? Porque a gente precisa dar oportunidade àqueles que não estudam em escola particular de ter uma educação de qualidade tanto quanto quem tem condição de pagar uma escola particular. Então, eu acho que é da essência do poder público, é da essência dos governos cuidar daqueles que mais precisam. E a gente persegue, a gente trabalha isso o tempo todo. Prefeito, eu não sei se o senhor sabe, a TV Pai Eterno hoje tem sinal que abrange o país inteiro. Se por acaso fosse possível enviar uma mensagem a todos os prefeitos eleitos nesse pleito de 2020, qual mensagem o senhor mandaria? Olha, primeiro que tenha muita fé, né? Eu aqui quero te dizer que isso é fundamental. Depois que se dediquem assim o tempo todo a essa atividade e que, evidentemente, e aí sim, eu vou pegar um gancho na sua pergunta anterior, olhe para aqueles que mais precisam, cuida daqueles que mais têm dificuldade, porque eu tenho certeza que se fizer isso, não vai errar de jeito nenhum. Então, eu acho que se tem assim um conselho que a gente possa dar, evidentemente cada um tem suas características, tem seus problemas, cada cidade tem suas peculiaridades, mas eu quero dizer que se você olhar para aqueles que mais precisam, eu acho que você não erra na atividade que você está se propondo, que é de administrar a cidade. E também uma outra coisa, aí vamos para uma coisa mais técnica aqui. Cuidado, administrar sempre com o olho na questão fiscal. Não pode gastar mais do que arrecada, porque senão vai se enrolar. Daqui a pouquinho, quem faz isso não está conseguindo pagar salário de servidor, e o servidor público é aquele que põe os serviços para funcionar. Então, vai aqui uma questão técnica que também é importantíssima. Tem que olhar ali a questão fiscal, ali na ponta do lápis. Não pode gastar mais do que você arrecada, porque senão você faz uma confusão na administração. Prefeito, sempre terminamos nossas conversas aqui pedindo um comentário do nosso convidado sobre uma citação especial. Para o senhor, nós trouxemos uma palavra de Dom Gilson Andrade, bispo de Nova Iguaçu. Retiramos essa citação de um artigo que ele escreveu em maio deste ano. Abre aspas. A atual crise sanitária pede aos cristãos atitudes de sempre, mas que podem ser assumidas como compromissos novos. Primeiramente, a confiança em Deus que cuida sempre de nós. A solidariedade para com os sofredores é outra atitude que deve estar ainda mais presente. Além disso, o sentido de responsabilidade diante dos irmãos nos leva a estar atentos às indicações que vêm da parte das autoridades para estender o cuidado a todos. Fecha aspas. Dom Gilson é uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade, assim como Dom Luciano. E Dom Gilson tem sempre palavras sábias. E aí tem duas palavras fundamentais, acho que a gente precisa destacar aqui. Responsabilidade. A gente não pode achar que a gente não tem responsabilidade com os outros, né? Isso é fundamental. E nessa crise sanitária foi isso. Aquele que se cuidou também cuidava dos outros. Um exemplo simples. Aquele que saía de máscara, ele tinha cuidado com ele, mas ele tinha cuidado com os outros também. Então ele tinha responsabilidade. E a outra coisa é a solidariedade. Porque a gente percebeu que na crise que se abateu, que não foi só sanitária, ela acabou indo para a questão econômica também, muita gente perdeu seus empregos, e até que o auxílio chegasse, muita gente foi muito solidária. E as pessoas, uma ajudaram as outras, e conseguimos passar por isso. Então, eu quero dizer que essas palavras de Dom Gilson, como sempre, ela consegue sintetizar a essência do que a gente viveu aqui e as necessidades que uma sociedade tem
disso, de ser solidário, de ter responsabilidade. Prefeito Rogério Lisboa, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço e já estou aqui doido para ser convidado de novo. Muitíssimo obrigado. Depois do intervalo, vamos continuar a nossa conversa sobre a missão dos eleitos e vamos conversar com o vereador eleito da cidade de Anápolis, no interior de Goiás, o professor Marcos Carvalho. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre a missão dos eleitos neste último pleito do dia 15 de novembro. Agora vamos conversar com Marcos Antônio de Carvalho Rosa, ou ainda professor Marcos Carvalho, ou vereador Marcos Carvalho. Ele nasceu em Anápolis, na metade do mês de junho de 1988, é psicólogo escolar do Instituto Federal de Goiás, docente convidado em cursos de especialização em toda a região centro-oeste nas áreas de educação, psicologia, direito e gestão. Marcos também é especialista em docência universitária e também especialista em gestão de pessoas e em psicologia educacional. Professor Marcos Carvalho, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Eu começo pela hora que você está vivendo. Como é que se sente um cidadão que apresenta uma candidatura a uma cadeira na Câmara de Vereadores de um município, trabalha muito durante a campanha e recebe o resultado que foi eleito? Quero cumprimentar o programa, o apresentador e agradecer pelo convite. Acho que a sensação da vitória ela é sempre positiva, ainda mais depois de uma colheita, de um trabalho de quase 3 meses, de pré-campanha, depois de campanha, visitando as pessoas, conversando, dialogando. Então, o sentimento é de gratidão, de que o tempo não foi perdido, de que vale a pena acreditar que a política pode ser instrumento de transformação social. No campo do debate eleitoral, mais comum no meio do povo, já se falou que um vereador deveria ser submetido, antes das eleições, a uma espécie de concurso para se saber exatamente qual é a função que ele exerce. Nas campanhas, as pessoas confundem, escutando tanta promessa que definitivamente não cabem no papel do vereador. A pergunta parece boba, mas eu tenho certeza que não é. Você pode nos dizer o que faz um vereador? O papel do vereador é fiscalizar o Poder Executivo e legislar, criar leis que possam melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a tarefa básica. Mas, claro que para isso o vereador precisa conhecer a cidade, conhecer as pessoas, os bairros, as instituições, e tudo isso exige dele uma vida comunitária. Nessa ambientação comunitária, muita gente acaba confundindo os papéis. Então, a gente ainda tem uma visão muito antiga de um vereador meio que filântropo, que distribui coisas, cestas básicas, exames, mas a sociedade tem mudado. Tanto que nós temos encontrado cada vez mais vereadores ligados a causas específicas. Então, o vereador que defende a educação, o vereador que defende os animais, o vereador que defende o sindicato, no sentido de que a população tem percebido o papel do vereador e que as bandeiras que esse vereador defende são bandeiras com as quais as pessoas se identificam. Professor Marcos, no final de uma campanha, mesmo que vitoriosa, ficam para trás os apoios e as decepções? Ou elas acompanham o vereador durante o mandato? Durante a campanha a gente recebe uma série de pedidos, convites, e que nem todos refletem lisura, ética
então a gente acaba tendo que ir separando, assim, né? Isso eu posso, isso eu não posso, isso está dentro da lei, isso não está. É natural que quem ajudou a construir a campanha queira participar, mas participar no sentido de ajudar a construir. E esses pedidos e convites que destoam de uma moralidade pública, a gente acaba comunicando às pessoas que a gente não pode fazer, que isso não cabe, que isso não é papel de um vereador. Mas aos amigos também a lei, a todos a lei, eu acho que tem que ser assim. Na função de fiscalizar, como você nos falou agora há pouco, que é um dos principais deveres do vereador, há desafios enormes na prática política brasileira. Por exemplo, como você entende fiscalizar dentro do padrão geral que divide vereadores entre governo e oposição? Uns fiscalizam e os outros não? O sistema político brasileiro acaba fazendo essa divisão entre oposição e situação. Mas é dever de todos que ocupam espaço no poder legislativo cumprir a missão de fiscalizar. Alguns fazem com mais ência, com mais força, outros com menos, mas a nossa disposição é em cumprir esse papel de maneira muito qualitativa, independente de quem ocupe o poder executivo. A tarefa de legislar em um país onde um amontoado de leis não funciona merece algum tipo de revisão por parte de jovens políticos como você, Marcos? Então, o que a gente tem pensado é no sentido de criar leis ou de repensar ou de reformular leis que tenham impacto real na vida das pessoas. Então, o que é preciso ter não é quantidade, é qualidade. Qualidade no sentido de que essas leis vão interferir de maneira positiva, garantindo direitos, garantindo dignidade, garantindo justiça. Só que não é simples. Isso não é simples porque há uma série de requisitos sobre que leis podem ser criadas, de que forma podem ser criadas, e há um trâmite legal para isso. Acho que nós precisamos revisar muita coisa nesse país, principalmente questões ligadas ao sistema judiciário, mas isso não depende somente de um vereador. Da minha parte, o objetivo é construir, sim, do ponto de vista qualitativo, pensar propostas que tenham interferência real na vida das pessoas, mas, ao mesmo tempo, também produzir muito, até porque eu sou um funcionário, passo a ser um funcionário da população, um servidor. E, então, nesse sentido, a gente precisa produzir para fazer valer o que está sendo investido do dinheiro do cidadão nessa legislatura. Marcos Carvalho, se você tivesse a oportunidade de dar um recado aos vereadores eleitos em todo o Brasil, o que você diria? Eu diria primeiro que boa sorte nessa nova tarefa, não é uma tarefa fácil, mas que cumpram seu papel no sentido ético da palavra, que tenham mandatos participativos, populares, que realmente representem a população, no sentido de que essa movimentação pode ser um elemento que impulsiona o desenvolvimento das comunidades locais. Professor Marcos, nós sempre encerramos nossa conversa aqui no programa Parlatório trazendo uma citação para um breve comentário dos nossos convidados. Para você, escolhemos uma palavra do grande pedagogo brasileiro Paulo Freire. Abre aspas. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Fecha aspas. O Paulo acreditava que a escola tem que ser um lugar interessante, criativo, acolhedor, que essa educação vem pelo prazer, que a troca, que a linha é horizontal, então o professor aprende com o aluno, e que tudo isso são elementos que a gente acredita não só para a escola, mas também para a sociedade. Uma sociedade onde a gente aprende com os idosos, com as crianças, com os deficientes, com as mulheres, e que essa troca é sempre ativa, no sentido do cuidado, do respeito, de que eu aprendo com o outro, mas eu também ensino algo ao outro, de que todo mundo sabe um pouco e que são conhecimentos diferentes, de que essa diferença entre as pessoas é motivo de potencialidade e não de adversidade. Então, a frase do Paulo é riquíssima no sentido de dizer para nós
que essa escola é uma escola do prazer, é uma escola da troca e que o caminho precisa ser um caminho confortável, um caminho divertido, um caminho de felicidade. E é isso que eu acredito para a vida. É isso que eu acredito para a vida. Não é ser vereador só para ser feliz lá na frente. É ser vereador para ser feliz agora, coletivamente, construindo com as pessoas e que a felicidade parte dessas trocas que são construídas no processo e não lá na frente, só no resultado. Professor Marcos Carvalho, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição para o parlatório, para todas as atividades e quero mandar um abraço para quem está assistindo, quem quiser me acompanhar nas redes, é @marcoscarvalhopsi, sou psicólogo de formação e vamos interagir por lá para que a gente possa construir, tanto nos espaços locais como nos globais, um mundo mais forte, mas ao mesmo tempo mais fraterno, solidário e humano para todos e todas. Muito obrigado e boa sorte. Eu agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.